Bom, gente, antes de tudo eu queria mostrar aqui uma fórmula bem precisa sobre x fatorial. Essa fórmula costuma ter entre 5 e 6 casas decimais de precisão, né? Eu não apresentei essa fórmula no vídeo anterior porque eu ainda não tinha concluído exatamente os estudos sobre ela. Tá aí a fórmula então. Mas a finalidade desse vídeo é a gente estudar as somas parciais da série harmônica, né? Eu precisei delas e não consegui encontrar um resultado satisfatório. Um resultado satisfatório para mim seria uma expressão assim que fosse simples de calcular e que tivesse um valor exato e que geralmente vai dar uma fração, né, que eu pudesse determinar qual a fração que seria esse resultado, tá? Mas eu não sabia que a coisa era tão complicada assim. Bom, vamos começar definindo o que é HN, né? HN, como vocês veem aí, é a soma de dos inversos dos números naturais até n, né? Então, H2 seria 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, H3 seria 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. E aí eu calculei alguns valores aí. H1 é 1, H2 é 3 meios, H3 é 11 sobre 6 e outros mais, né? E eles vão complicando conforme vai ficando maior o valor de n, né? Eu queria mesmo que o resultado, queria achar uma fórmula, né, que o resultado desse alguma coisa assim, inteiro sobre inteiro, como a gente escreveu aí em cima, né? Porque eu queria verificar algumas propriedades dos números primos. Bom, aí começou a encrenca, né? A primeira fórmula que eu encontrei foi Hn é gama mais Ln de n, o logaritmo neperiano de n, né? Essa fórmula é baseada num limite calculado pelo Euler, né? Que diz o seguinte: o limite de Hn menos Ln de n é uma constante chamada gama. Essa constante vale mais ou menos 0,57721 e ela é chamada de constante de Euler-Mascheroni. Essa fórmula é razoavelmente boa quando o valor de n for bem grande, né? Mas ela não é exata, né? E não dá para a gente saber qual o numerador e o denominador da fração. Mas esse número gama, ele começa a aparecer quando a gente começa a estudar cálculo avançado e ele aparece muitas vezes, né? Aparece um pouco menos do que o E e o Π, mas aparece muitas vezes. A outra fórmula que eu encontrei é essa: Hn é aproximadamente igual ao logaritmo neperiano de n mais meio mais 0,5776968, tá? Esse número 0,5776968 não é o gama, tá? É uma constante própria para essa fórmula mesmo. Essa fórmula eu obtive usando o método dos retângulos abertos, né? Como eu fiz naquele vídeo anterior de equação fatorial, x fatorial igual a k. É uma fórmula mais precisa do que a anterior, né? Eu fiz alguns experimentos até 500 e ela é realmente mais precisa que a anterior, pelo menos para n menor do que 500, né? Mas mesmo assim ela é uma fórmula que não permite que a gente consiga determinar o numerador e o denominador da função. Então, na minha busca por uma fórmula exata, né,
acabei entrando em fóruns estrangeiros, né? E tem muita pergunta sobre a série harmônica, as somas parciais, né? Eu selecionei uma aqui que eu encontrei no fórum Math Stack Exchange, tá? Então, lá existe uma pergunta assim: há alguma fórmula para somas parciais da série harmônica? Né? E na resposta está escrito assim: não, não há fórmula simples e fechada, quer dizer, finita, né, para os números harmônicos, mas há aproximações. E aí o respondente lá, né, deu essa fórmula aí: Hn é aproximadamente Ln de n mais gama mais 1 sobre 2n menos 1 sobre 12n ao quadrado. Essa fórmula tem uma boa precisão, sabe? Mas ela não mostra um intervalo de incerteza e também é aproximada, né? Se eu não me engano, essa fórmula é derivada da fórmula de Stirling para o n fatorial. Eu acho que essa fórmula deve ser a derivada de Stirling sobre a própria função do Stirling. Eu até que achei uma fórmula exata, né? Que é essa: Hn é igual a gama mais psi0 de n mais 1. Né? Essa função psi0 é chamada de função de gama. A definição dela é a seguinte: psi0 de x é gama' de x sobre gama de x. Complicou demais, né? Porque para você calcular gama' de x sobre gama de x, você tem praticamente que calcular o Hn, né? Então perde o sentido você calcular o Hn por essa fórmula, se para calcular a fórmula é mais difícil até do que calcular o Hn, né? Mas para a gente não perder a viagem, eu tentei tirar dessa fórmula aí uma fórmula mais aproximada possível, né, de Hn. E dessa fórmula eu obtive o seguinte, que Hn é aproximadamente gama mais Ln de n mais meio mais 1 sobre 24 que multiplica 1 sobre n mais meio ao quadrado. Tá? Foi essa a fórmula que eu obtive dessa fórmula aí, que é dada como exata. Apenas como curiosidade, nessa página aqui, eu vou mostrar, né, como que a partir daquela fórmula exata lá do psi0, a função de gama, né, eu cheguei àquela fórmula Hn é igual a gama mais Ln de x mais meio mais 1 sobre 24 que multiplica 1 sobre x mais meio ao quadrado. É uma demonstração bastante pesada, né? E eu vou deixar aí para que vocês vejam como foi feita a dedução, né? E se tiver alguma dúvida aí, deixem lá nos comentários, tá? Nessa página aqui, eu selecionei alguns valores de n igual a 5, n igual a 50, n igual a 500, né? E calculei o Hn para as 4 fórmulas aproximadas que eu apresentei, né? E também tem o valor real. Eu programei a calculadora e ela fez, parcela por parcela, ela calculou o valor de Hn. Como a gente pode ver, né, a terceira e a quarta fórmulas
elas têm uma aproximação muito boa, né? E na página seguinte nós vamos estudar qual é a incerteza dessa quarta fórmula aí, tá, gente? Quando a gente mostra uma fórmula aproximada, né, seria bom que a gente mostrasse também qual a incerteza que existe nessa fórmula, para pelo menos a gente ter um intervalo onde a gente saiba que o valor exato está naquele intervalo. Aquela fórmula que eu deduzi por último aí, Hn igual a gama mais Ln de n mais meio mais 1 sobre 24 que multiplica 1 sobre g mais 0,5 ao quadrado. Nessa fórmula eu assumi que o g é igual a n, né? Na verdade, o g é a parte que apresentava incerteza. Vocês podem ver no vídeo anterior, né, que quando eu fiz aquele cálculo de n fatorial, eu disse que o g estava entre n menos meio e n mais meio, tá? E na fórmula a gente assume que g é igual a n, né? Mas ele pode estar em qualquer ponto entre o intervalo n menos meio e n mais meio, né? Então, para a gente ter alguma ideia da incerteza, a gente tem que calcular o H5 com os valores extremos, né? Que seria g igual a 4,5 e g igual a 5,5. No caso aqui do H5, a gente percebe que o H5 deve estar no intervalo que vai de 2,2831 até 2,2836. E do mesmo modo, se a gente fizesse a mesma coisa com o H50, a gente chegaria à conclusão que o H50 está entre 4,4992050 e 4,4992057. Tá bom, então, gente. Tá. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.